Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao terceiro encontro de fisioterapia Einstein de pacientes graves Covid-19. Esta iniciativa do Einstein conta com 6 encontros gratuitos, onde são abordados os principais tópicos relacionados ao cuidado de fisioterapia nos pacientes com Covid-19. O tema de hoje é ventilação não invasiva. Cada encontro terá a duração de 1 hora, dividida entre a apresentação e tempo para perguntas e respostas. Todos os participantes podem enviar as perguntas pelo Q&A, Questions and Answers, que se encontra na barra inferior do Zoom. Os convidados do dia são a moderadora Flávia Salles Leite, ela é fisioterapeuta sênior e preceptora da residência de fisioterapia em UTI adulto do Hospital Israelita Albert Einstein, mestre em ciências da reabilitação e especialista em fisioterapia respiratória pela Santa Casa de São Paulo. E como debatedora, nós contaremos com a presença da Caroline Mosiman Souza, fisioterapeuta sênior do Hospital Israelita Albert Einstein, especialista em fisioterapia hospitalar, docente dos cursos de pós-graduação em fisioterapia, em terapia intensiva, enfermagem em urgência e emergência e fisioterapia hospitalar. Sejam bem-vindas, passo a palavra para a moderadora Flávia. Oi, boa noite. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, né, virtualmente, nesse nosso encontro. Hoje um tema tão nosso, né, dos fisioterapeutas, ventilação não invasiva, e que nesse cenário de Covid, de pandemia, trouxe algumas dúvidas, ficaram alguns pensamentos nebulosos sobre o tema, mas eu acho que hoje as ideias estão mais concretizadas. E nada melhor do que a Caroline, fisioterapeuta da UTI também, para nos ajudar a esclarecer essas dúvidas e alguns questionamentos. Tudo bem, Carol? Boa noite. Oi, boa noite. É um prazer estar com vocês. Para a gente discutir, como a Flávia falou, esse tema tão polêmico e que a gente se deparou logo quando a pandemia começou, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês e em seguida a gente vai abrir ao público para discutir um pouquinho mais, esclarecer algumas perguntas, tá? Bom, desde o final do ano passado, em dezembro, janeiro, nós tivemos a notícia da descoberta de um novo vírus, o coronavírus, causador da Covid-19. Inicialmente, a epidemia ocorreu na China, mas rapidamente se espalhou para o mundo. E em 11 de março, a OMS declarou formalmente um status de pandemia. Nós sabíamos até então que a Covid-19 poderia, na verdade, ela teria em torno de 85% dos pacientes um quadro leve ou assintomático, mas o que preocupava bastante é que em 15% dos pacientes ela poderia levar ao acometimento pulmonar e a forma mais grave da doença evoluiria com um quadro de insuficiência respiratória, em que os pacientes necessitariam de UTI e ventilação mecânica invasiva. Nos últimos 3 meses, nós tivemos já alguns trabalhos mostrando que mais ou menos 40% dos pacientes hospitalizados desenvolvem insuficiência respiratória moderada grave. Desses pacientes, grande parte pode precisar de ventilação mecânica invasiva, aí que varia muito em relação aos serviços, de 30% a 80%, com uma taxa de mortalidade que também pode ser muito elevada. Aqui temos alguns trabalhos que mostram a porcentagem de utilização da VNI. Por exemplo, aqui na China, nós temos 3 trabalhos que mostram uma porcentagem bastante elevada de VNI. Já nesses outros 2 trabalhos da Itália e dos Estados Unidos, uma porcentagem bastante inferior. E nós vamos entender daqui a pouco o porquê dessa diferença tão grande. Bom, logo que a pandemia foi decretada, tivemos várias recomendações, diversos guidelines, e a Organização Mundial de Saúde recomendou que a utilização da VNI fosse realizada com muita cautela, ou seja, nós selecionássemos muito bem os pacientes que utilizariam esse recurso. E
E por que dessa recomendação? É claro que nós ouvíamos falar que os chineses estavam tendo bastante casos de falha da VNI, mas essa recomendação também surge de algo que não é tão novo. A utilização da VNI como primeira estratégia na insuficiência respiratória, ela como primeira linha, ela ocorre principalmente nas insuficiências respiratórias hipercápnicas, na insuficiência respiratória crônica agudizada e no edema agudo de pulmão, onde nós já temos muitas evidências do impacto e do benefício da VNI no desfecho desses pacientes. Porém, quando a gente fala da aplicação da VNI na insuficiência respiratória aguda nova, né, nós estamos dentro de um cenário um pouco mais nebuloso. Por quê? Porque esses pacientes podem ter uma grande porcentagem de falha em relação à utilização da VNI. Então, no momento em que eles tinham que recomendar um dispositivo de assistência, eles pesaram diversos fatores. Então, esse fator que eu comentei, que a VNI na insuficiência respiratória hipoxêmica pode ter uma porcentagem de falha aí que chega a 70%. A VNI pode postergar a intubação e, com isso, o paciente ser intubado numa situação muito mais grave. A VNI pode também contribuir para a lesão pulmonar induzida pelo esforço do paciente, que é a PECILI, junto com todos esses fatores, tinha-se ainda uma grande preocupação em relação ao risco de contaminação dos profissionais de saúde. Isso porque viu-se que o vírus tinha uma alta transmissibilidade e poderíamos estar contaminando os profissionais que estão à beira do leito cuidando desses pacientes. Aqui, para vocês terem uma ideia, um trabalho italiano que observou que uma taxa de VNI de até 80%, uma taxa de falha da VNI de até 88% nos seus pacientes, bastante preocupante. Junto com isso, é importante nós entendermos um pouco mais em relação à fisiopatologia da COVID, até para nós conseguirmos aplicar a VNI com um pouco mais de critério e seguranças nos nossos pacientes. Aqui temos essa publicação do Gattinoni, que todos devem ter visto, né, tem sido bastante comentado, em que ele sugere, né, uma hipótese de 2 perfis de pacientes com COVID-19. Né? Ele chama de fenótipos, né, no trabalho que ele publicou, em que nós teríamos o tipo L e o tipo H. Basicamente, as principais características do tipo L são pacientes que têm apenas um comprometimento de vidro fosco na tomografia computadorizada, pacientes com poucas áreas de colapso, poucas ou nenhumas áreas de colapso, e principalmente com uma complacência pulmonar normal. Mas por que esses pacientes seriam tão hipoxêmicos se o acometimento pulmonar não é tão significativo, se ele não tem tantas áreas de atelectasia e de colapso? Isso acontece, também temos várias evidências mostrando eventos embólicos, tromboembolias, microêmbolos pulmonares, que estariam contribuindo para uma alteração na perfusão, e por isso, mesmo esse paciente não tendo alterações pulmonares significativas no parênquima, ele teria uma hipoxemia tão significativa, tá? E o tipo H seriam pacientes que também têm uma hipoxemia importante, mas associada principalmente a áreas extensas de colapso e, portanto, uma baixa complacência pulmonar. É claro que nesses pacientes nós também poderíamos ter em associação os eventos embólicos, o que agravaria ainda mais a hipoxemia desses pacientes. Então, quando a gente pensa nesse cenário nebuloso de indicação da VNI para os pacientes hipoxêmicos, dessa fisiopatologia complexa dos pacientes com COVID-19, a gente, inicialmente, foi o que aconteceu, né, na nossa prática clínica, a utilização da VNI foi muito pequena. Então, é por isso que na China, inicialmente, eles usaram bastante, porém, eles começaram a observar que os pacientes não tinham uma resposta muito boa, uma taxa de falha muito elevada, eles evoluíam rapidamente por uma insuficiência respiratória grave,
Em seguida, com as recomendações de ressalva de utilização da VNI, alguns países começaram a não utilizar, a intubar realmente precocemente esses pacientes. Mas quando a gente para pensar, a VNI ela realmente pode ter uma taxa de falha elevada, né, de 30% a 70%. Mas nós temos que pensar também nos pacientes que se beneficiam, né, desse recurso. Então, nós estaríamos evitando que uma parcela considerável aí de pacientes fossem intubados e submetidos a todos os efeitos deletérios da ventilação mecânica invasiva. E, além disso, será que se nós intubássemos precocemente todos os pacientes, nós teríamos leitos disponíveis para todos eles? Será que não iria começar a faltar respiradores? Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração também. E é por isso que a utilização da ventilação não invasiva precisa ser tão criteriosa, tá? Em relação aqui a disseminação de aerosóis, a proteção dos profissionais da saúde, que, como eu comentei, era uma grande preocupação, nós temos aqui um estudo interessante que observou qual seria a distância de dispersão de aerosóis das diferentes interfaces de VNI. E, basicamente, nós podemos observar aqui que uma interface que gera bastante dispersão de aerosol são as máscaras que possuem válvula exalatória na própria máscara, né, que nós chamamos de máscaras ventiladas, por exemplo, a Total Face, ela teria um poder de disseminar de até 1 metro de distância, e as máscaras mais seguras seriam as máscaras orofaciais, não ventiladas, ou seja, sem válvula exalatória na própria máscara, e a helmet, que é o capacete, também com circuito, quando utilizada sem a válvula exalatória acoplada, como alguns modelos permitem. E, além disso, além da importância de escolher uma interface que fosse um pouco mais segura para os colaboradores, temos também vários estudos mostrando a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual, que muitos pacientes até se contaminaram, muitos colaboradores se contaminaram inicialmente na China por falta de equipamento de proteção individual, principalmente em epidemias passadas, da MERS e da SARS. Então, eles reforçam muito a importância de toda a proteção individual, que seria o gorro, a máscara N95, os óculos, o avental, além da face shield. Então, quando nós fomos traçar os nossos protocolos para a utilização de ventilação não invasiva, todas essas recomendações de atendimento ao paciente foram realizadas para os colaboradores, e a gente também adaptou muito a nossa rotina, né? Porque a gente sempre utilizou muito para realizar não invasiva os equipamentos de BiPAP, né? Com máscara, com exalação, né? Na própria máscara, são as máscaras ventiladas. Então, nós adaptamos aqui no nosso serviço para a utilização da VNI com máscara não ventilada, de preferência no ventilador mecânico, né, que permite aí a adaptação de um circuito de ramo duplo, e com uso adicional, né, de um filtro barreira ali no ramo expiratório. Tá? Nós temos também como uma alternativa, se, por exemplo, na escassez de ventiladores, nós também tínhamos que pensar numa alternativa para a utilização de VNI. Então, nos quartos com pressão negativa, nós também utilizamos a máscara não ventilada, mas aqui com uma adaptação. A máscara precisa de uma válvula exalatória, né, porque ela é utilizada com um ramo único no aparelho de BiPAP. Então, nós utilizamos um filtro barreira, o filtro EPA, entre a máscara e a válvula exalatória, para diminuir aí a dispersão de aerosóis no ambiente. Eu trouxe para vocês aqui também, resumidamente, o nosso fluxo, né, de assistência ventilatória nos pacientes com COVID, mais especificamente da VNI. Então, quando nós admitimos um paciente em insuficiência respiratória com COVID, ou seja, um paciente que está hipoxêmico, necessitando de frações
cada vez maiores de oxigênio, um paciente que tem algum sinal ou associado de desconforto respiratório, ou relata, né, dispneia, fadiga. Se esse paciente, na admissão, já apresenta aí uma indicação iminente de intubação, ou seja, uma hipoxemia severa, um desconforto significativo, esse paciente já deve ser intubado, tá? Esse paciente já vai para a ventilação mecânica. Porém, nós temos pacientes aí com uma insuficiência respiratória ainda leve para moderada, que não vão ser intubados de cara, né? Assim, nós não iremos realizar uma intubação tão precoce e que esses pacientes podem ser submetidos tanto à VNI quanto ao catéter nasal de alto fluxo. E por que eu coloquei os dois aí muito pareados? Apesar de alguns guidelines, inclusive o guideline europeu já recomendar aí o catéter nasal de alto fluxo antes da VNI, por conta de alguns estudos, né, que principalmente o estudo Florali, que mostrou que nos pacientes mais graves a VNI talvez contribuísse, né, para uma lesão pulmonar induzida pelo esforço do paciente. Eles colocam então o catéter de alto fluxo aí como uma primeira estratégia, mas nós sabemos que a disponibilidade desse recurso nem sempre acontece em grande parte dos serviços, e quando acontece, muitas vezes não é um grande número de equipamentos. Então, aqui eu coloquei eles como opções bem semelhantes e que ficaria a critério do terapeuta utilizar uma ou outra. Eu vou me atentar mais aqui ao fluxo seguindo a VNI, tá? Então, considerando que o nosso paciente tem aí uma insuficiência respiratória leve a moderada, nós poderíamos realizar um teste com VNI, um teste de 30 minutos, e se nesses 30 minutos o paciente obtivesse sucesso, nós seguiríamos sob vigilância. E quais seriam os principais critérios de sucesso? Principal, o paciente conseguir tolerar a máscara, né, a interface, o paciente não tivesse uma taquipneia, ou seja, não tivesse uma frequência respiratória abaixo de 24, com uma saturação de oxigênio acima de 92%, mas que isso não fosse também às custas de parâmetros tão elevados, ou seja, que ele mantivesse uma FI de no máximo 50% e uma pressão inspiratória máxima de 20 centímetros de água. É claro que mesmo nos pacientes que tiveram sucesso nesses 30 minutos, nós temos que manter uma vigilância estreita nas horas subsequentes. E isso, todos os profissionais da equipe multi devem realizar essa vigilância, estar atentos se esse paciente não está piorando. Então, se esse paciente ficou bem, confortável nesses primeiros 30 minutos, ele vai manter a utilização da VNI aí, provavelmente por períodos, né? Como aí uma assistência ventilatória, mas a gente tem que tomar muito cuidado se essa assistência ventilatória, se ele não está dependente dessa assistência ventilatória. Nós consideramos como dependência um paciente que necessita de mais de 4 horas por período de VNI, e quando isso acontece, nós também discutimos aí sobre a necessidade de intubação. Então, um paciente que não está respondendo e pode se encaixar naquele cenário que eu comentei, né? Da gente estar postergando uma intubação e esse paciente ser intubado numa condição muito mais grave, tá? É claro que quando a gente olha o fluxo assim, parece tudo muito simples, e quem atua na área sabe que não é, né? Essa não é uma decisão muito fácil, que é isso que a gente vai agora discutir um pouquinho, eu e a Flávia. Bom, é isso aí. Obrigada, Carol. Eu acho que agora vamos partir para a parte mais importante, que eu acho que é a discussão a fundo da experiência dos físios aqui à beira-leito, da Carol, né? Principalmente, que está representando o DPG. E tem algumas perguntas aqui, eu acho que preferencialmente eu vou ler as do QA. A do chat fica um pouco embaralhado, mas eu vou resgatando na medida do possível, tá? Muito bom, Carol. Do ponto de partida aqui, como escolher a interface adequada para esse paciente? E vou aproveitar o gancho e fala um pouco
dos cuidados que a gente tem que ter na adaptação da ventilação não invasiva, da interface, se tem alguma particularidade de equipamento, de circuito. Fala um pouquinho para a gente. Bom, Flávia, logo no começo da pandemia, como nós tínhamos esses trabalhos que mostravam que a Helmet tinha uma baixa dispersão de aerosol, se indicou bastante a utilização dessa máscara. Mas nós sabemos que a disponibilidade nela, principalmente na maior parte dos serviços, principalmente aqui no Brasil, é muito pequena, né? Ela tem um custo bastante elevado e não se encaixava na realidade da maior parte dos serviços, né? E como os trabalhos mostraram que a dispersão de aerosóis com as máscaras não ventiladas seria seguro, nós passamos a utilizar, então, como eu comentei, essas máscaras não ventiladas, as máscaras orofaciais ou também temos a facial total não ventilada, tá? Então, dá preferência para essas interfaces. Se nós vamos utilizar a facial ou a facial total, fica a critério do terapeuta, que é interessante observar a face do paciente e se ele poderia se adaptar um pouco mais com a facial ou com a facial total. Então, essa é uma avaliação importante. É claro que às vezes a gente só sabe na hora que adapta no paciente, né? Mas dá para ter uma noção. E quando nós utilizamos a VNI no ventilador mecânico, nós utilizamos com circuito de ramo duplo, como eu comentei, né? Com ramo inspiratório e expiratório, sempre tomando cuidado de acoplar um filtro barreira no ramo expiratório. E como eu havia comentado também, na falta de ventiladores para que realizem VNI, né, que tenham o software específico para realizar VNI, poderíamos também ter a alternativa de utilizar o aparelho de BiPAP para fazer a VNI, mas também utilizando a máscara não ventilada e com aquele filtro barreira entre a máscara não ventilada, entre a máscara e a válvula exalatória. Um cuidado importante que nós adotamos é que quando o paciente está utilizando a VNI, por exemplo, por períodos, na hora que nós formos acoplar a VNI no paciente, não ligar o aparelho e ficar com o circuito dispersando aerosol no ambiente. Isso seria um risco para o profissional de saúde. Então, nós orientamos toda a equipe a, primeiro, acoplar a máscara no rosto do paciente, conectar o circuito e, em seguida, ligar o aparelho, tanto o ventilador mecânico quanto o aparelho de BiPAP. E na hora de retirar, o mesmo processo. O paciente está com a máscara, nós desligamos o aparelho e, em seguida, retiramos a máscara. E isso foi orientado para toda a equipe multiprofissional como uma forma aí de proteger em relação à contaminação. Flávia, seu microfone está desligado. Pronto. Apareceram algumas perguntas aqui. Uma delas, como ajustar os parâmetros durante o uso da VNI? Eu notei que as pessoas têm se preocupado muito com a PIP, e se é a PIP que tem levado algum tipo de lesão ou algo assim. Tá. Realmente, Flávia, o ajuste dos parâmetros, assim, a gente não tem uma receita de bolo, né? Uma regra. Na hora que, quando eu recebo o paciente, é claro que ao ajustar os parâmetros iniciais, eu vou considerar a clínica que eu estou vendo, né? Se eu estou vendo um paciente com predomínio de hipoxemia ou desconforto respiratório, né? Eu vou levar isso em consideração. Mas, inicialmente, eu tento colocar parâmetros que a gente considera como parâmetros moderados, né, na VNI. Por exemplo, um IPAP de 15, um IPAP de 8, e observando a clínica desse paciente. Então, ao colocar esses parâmetros, como eu dei o exemplo, eu vou observando se o paciente ainda continua realizando esforço respiratório, se a saturação melhorou ou não, se ele precisa... se eu quero dar um pouco mais de suporte, eu vou aumentando esse IPAP, né? Como eu comentei, sem tentar ultrapassar aqueles 20 centímetros de água. Por quê? Porque seria já uma pressão mais elevada, que contribuiria tanto
para a lesão pulmonar desse paciente e quanto para a dispersão de aerosol, porque quanto maior pressão eu teria maior chance de escape de ar pela máscara, né, pela interface. E realmente a titulação de PIP é algo um pouco complexo. Se é algo complexo na ventilação mecânica, onde a gente tem as medidas de mecânica pulmonar, imagine na ventilação mecânica não invasiva. E principalmente por conta daquele contexto que eu comentei com vocês, daquelas alterações fisiopatológicas dos pacientes, em que às vezes eles têm uma hipoxemia, mas que essa hipoxemia não é exclusivamente por áreas de colapso, né, áreas de shunt. Essa hipoxemia se deve também por alterações na perfusão. E se nós pensarmos que quanto mais PIP nós estamos dando, nós poderíamos estar prejudicando, né, a perfusão pulmonar. A gente, muitas vezes na beira do leito, não tem outros recursos para avaliar a perfusão, né? É muito difícil nós assim, ter esse parâmetro. Então, muitas vezes a gente vai aumentando ou diminuindo a PIP e observando como o paciente se comporta, principalmente em relação à oxigenação. Um recurso interessante para avaliar se esse paciente se beneficia de PIP seria, por exemplo, a realização do ultrassom pulmonar beira-leito, né? Para avaliar se esse paciente tem áreas de consolidação ou de colapso, ajudaria a gente guiar que ele precisa talvez de mais ou menos PIP, mas na beira do leito a gente usa esse conjunto de fatores para ir titulando os parâmetros. Carol, já pegando um gancho nesse assunto, muita gente tem perguntado da PECILI, até alguém aqui que não me recordo o nome, fez uma associação entre o capacete helmet e a redução de pressão transpulmonar, se você já viu alguma coisa sobre isso, e quais os parâmetros que realmente levaria à famosa e ultimamente bem falada ou mal falada PECILI. Exatamente, Flávia. Esse é um assunto que tem sido muito discutido. E nos últimos anos, inicialmente discutiu-se muito sobre a PECILI com os pacientes em ventilação mecânica invasiva, nos modos espontâneos, né? A PECILI, eu vou até compartilhar aqui a minha tela, que é interessante a gente aqui entender um pouquinho melhor, né? O que é a PECILI? Que é a lesão, né, causada pelo esforço do paciente. Quando a gente tem um paciente com uma inflamação pulmonar, né, um paciente de insuficiência respiratória, por exemplo, o nosso paciente com COVID, ele tem uma alteração nas trocas gasosas, seja por alterações propriamente no parênquima pulmonar ou de perfusão, como a gente discutiu, né? Isso vai aumentar o drive respiratório do paciente e quando esse paciente realiza mais esforço para respirar, ele está aumentando a sua pressão transpulmonar. Porque quanto mais negativa a nossa pressão pleural, maior vai ser a nossa pressão transpulmonar. E esse aumento de pressão transpulmonar gera uma lesão ultraestrutural alveolar, somada também a um aumento da pressão transvascular. Nós teremos aí alterações de inflamação e de edema, né, principalmente ali no interstício, que podem agravar o ciclo aí de lesão pulmonar e que vai se repetir cada vez mais. Então, o paciente vai ter cada vez mais inflamação, o drive cada vez mais exacerbado, mais esforço e mais lesão. Então, esse ciclo se repete. E se nós, ao acoplarmos a VNI no paciente, somado a esse esforço inspiratório importante dele, nós estamos também ofertando essa pressão positiva adicional, nós poderíamos piorar ainda mais esse ciclo. Então, é por isso que quando a gente acopla a VNI no paciente, nós temos que observar muito bem se o esforço respiratório dele melhorou, que é o que eu falei daqueles testes dos 30 minutos. Então, a gente acopla a VNI. Se ao acoplar a VNI eu tenho uma diminuição do esforço do paciente, é claro que eu estou colocando uma pressão positiva, né? Eu estou aumentando a pressão alveolar, mas eu estou reduzindo, por exemplo, substancialmente a minha pressão pleural. E quando eu diminuo esse esforço do paciente, eu posso estar trazendo benefício, que é por isso que muitas vezes a gente mantém
a VNI no paciente, pensando que nós não estamos aumentando, então, a chance de lesão pulmonar, que nós estamos diminuindo o esforço dele, tá? Em relação ao que você me perguntou sobre o helmet e a utilização dela e diminuição, por exemplo, de todos esses fatores, realmente tem se falado muito nisso, principalmente porque na helmet ela seria capaz de manter uma pressurização melhor do que as máscaras faciais. Ela teria um menor escape aéreo, com essa capacidade maior de pressurização, de manter realmente as pressões que você está ofertando, ela teria uma melhor capacidade de manter a PIP e, com isso, uma melhor distribuição do ar. Então, se eu melhoro as minhas áreas, por exemplo, de colapso, se eu tenho uma melhor distribuição do ar, eu tenho uma diminuição do trabalho ventilatório do paciente, uma melhora também das trocas gasosas, e é por isso que isso poderia contribuir aí para um menor esforço do paciente. E aí eles relacionaram também esse aumento de PIP, né, essa manutenção de PIP com essa interface. Acho que é mais ou menos isso. É isso aí, Carol. Mais uma pergunta aqui, falando sobre os critérios de falha da VNI. Eu notei aqui em várias perguntas que essa é uma preocupação da maioria das pessoas quando deixar de usar a VNI, quando a gente passa a protelar a intubação e insiste no uso da ventilação não invasiva. Exatamente, Flávia. Se a gente insiste na utilização da ventilação não invasiva, além de todos esses fatores que eu comentei, né, de lesão pulmonar, né, nós postergamos a intubação, intubamos às vezes o paciente num cenário muito mais grave, né, que acaba se tornando um risco. Até porque esses pacientes são muito hipoxêmicos, se na hora da intubação ele não tiver nenhuma reserva, tem um grande risco de acontecer aí intercorrências, né? E quando eu instalo a VNI no paciente, quais são os principais critérios que eu considero? Primeiro, olho muito bem para o paciente, retiro, né, o lençol do paciente, observo o tórax desse paciente, se ele realmente não está utilizando musculatura acessória. Uma coisa preocupante desses pacientes é que eles têm uma hipoxemia às vezes silenciosa, né, em que como eles têm uma complacência pulmonar naquela fase inicial muito boa, o esforço às vezes não é tão visível, né, o esforço respiratório, porque eles conseguem acomodar um volume corrente grande até, mesmo sem tanto esforço. Mas alguns trabalhos têm mostrado, Flávia, que pacientes que realizam um volume corrente acima de 9, 10 ml por quilo de peso predito têm uma grande chance de falha. Então, eu acoplei a VNI, otimizei os parâmetros, alinhei a melhor interface que eu considerei para aquele paciente, mas ele continua realizando, por exemplo, um volume corrente muito elevado, esse paciente já tem uma grande chance de falha, né? E é isso mesmo que a gente observa na prática clínica. Eu tive bastante experiência aí no começo da pandemia com os pacientes que chegavam na UTI, e era exatamente isso, aquele paciente que a gente acoplava a máscara e mantinha um volume corrente bastante elevado e não melhorava nos primeiros 30 minutos, a gente acabava intubando. E realmente, na hora que a gente intubava, vimos que aquele paciente estava bem grave, até pela dificuldade em ventilá-los na ventilação mecânica invasiva. E temos aí outros recursos promissores, Flávia, em relação a como avaliar o esforço desse paciente. Nós temos alguns trabalhos em andamento, já temos trabalhos utilizando o ultrassom para correlacionando, na verdade, as imagens do diafragma, né, a fração de espessamento, com o esforço do paciente. Então, temos um trabalho interessante que foi titulando aí os parâmetros da VNI, principalmente, né, a pressão de suporte, e observando a fração de espessamento do paciente e viu aí uma correlação interessante. Então, é algo para a gente pensar aí para o futuro, já que o ultrassom é uma ferramenta
de fácil aplicação, não invasiva, a gente pode usar aí na beira do leito, às vezes, para avaliar o paciente se ele está falhando aí na VNI. Acho que vem para somar, tá? Tá certo, Carol. Eu vou voltar só um pouquinho lá naquelas questões dos equipamentos, dos dispositivos. Claro. As pessoas estão com muita dúvida com relação ao filtro EPA, quando a gente troca ele, a gente pode falar do nosso serviço. Estão perguntando também se a gente só usa ventilação não invasiva em quartos com pressão negativa. Também a gente vai responder baseado no nosso serviço. Tá. E qual foi o outro? Se no serviço não tiver filtro EPA, se ainda assim é recomendado fazer o uso da ventilação não invasiva. Tá. Bom, vamos lá. O filtro EPA, a periodicidade de troca que nós recomendamos, inicialmente, se o filtro demonstra qualquer tipo de sujidade, por exemplo, nos pacientes que estão com a máscara não ventilada, utilizando o filtro, se o paciente tosse, eventualmente esse filtro apresenta sujidade, nós trocamos, tá? Se eventualmente esse filtro condensar, né, por conta, às vezes, da temperatura do paciente, nós também trocamos, ou seja, em qualquer indício de sujidade ou mau funcionamento do filtro por conta de qualquer sujidade, mas, a princípio, nós recomendamos a troca desse filtro por volta de 30 dias, tá? Nós não trocamos com tanta frequência, porque esses pacientes até não utilizam nenhum tipo de umidificação, né, adicional, não teriam muitos motivos para esse filtro saturar antes do tempo, a não ser, como eu falei, às vezes uma secreção que o paciente expele. A outra pergunta é se a gente utiliza a ventilação não invasiva nos leitos sem pressão negativa, né? Se a gente só utiliza nos quartos com pressão negativa, Isso. Não, nós utilizamos também a VNI nos quartos sem pressão positiva, sem pressão negativa, desde o início, mas nós damos preferência para utilizar a VNI nos quartos convencionais com o ventilador mecânico utilizando o circuito de ramo duplo, tá? Então, no nosso serviço, basicamente, então, nos leitos convencionais sem pressão negativa, nós utilizamos a VNI com circuito com ramo duplo, e nos leitos com pressão negativa, nós utilizamos a VNI com aparelho de BiPAP e ramo único, daquela forma com a válvula exalatória, utilizando sempre o filtro antes dela. E a outra pergunta, Flávia, era? Era do ramo único. E eu até associo a ela, todo mundo está falando aqui, muita gente está falando, que pela falta de disponibilidade de ventilador mecânico, tem muita gente usando o BiPAP, né? E aí seria o ramo único, aí com a válvula exalatória, e você até mostrou na sua apresentação a disposição, né? Da válvula exalatória e do filtro EPA. Isso mesmo. Que seria aqui. Mostra de novo, se possível, Carol. Claro, aqui, ó. Então, basicamente, com o circuito de ramo duplo, nós utilizamos nos quartos convencionais, sem pressão negativa, tá? No ventilador mecânico. E aqui, à direita, temos a forma como nós utilizamos nos leitos com pressão negativa, que é a máscara também não ventilada, mas que com o filtro EPA entre a máscara e a válvula exalatória para diminuir a dispersão, tá? Essa seria a principal alternativa para utilizar os aparelhos de BiPAP. Agora, a última pergunta que você tinha feito, Flávia, era em relação a quando não tem o filtro EPA, né? Isso. Quando não, assim, os principais guidelines e serviços de infecção hospitalar não recomendam a utilização da VNI sem um filtro barreira. Por quê? Porque nós estaríamos predispondo aos profissionais da saúde a um maior risco de contaminação. Então, inicialmente, não se recomenda a realização sem esse filtro, né? Por conta desse maior risco aí, para a gente proteger os profissionais que estão na assistência do paciente. Porque imagine que nós comecemos a utilizar
aí de uma forma com maior dispersão de aerosol e os profissionais comecem a adoecer, né? Nós teríamos menos profissionais para atender esse tipo de paciente, então a maior parte dos guidelines e serviços não recomendam a utilização sem um filtro de proteção. Só para acrescentar, Carol, Uhum. também tem muita gente aqui falando, inclusive a Carla Gomes. Eles estão preocupados com o fato dos vazamentos, ou o paciente retirar a máscara e o terapeuta não estar por perto, e aí aumentar a aerosolização, né? E eu aproveito, acho que até para somar aí nas suas respostas, que uma vez que o físio está paramentado adequadamente, né? Com a máscara, com o gorro, com o óculos, com a face shield, teoricamente estamos protegidos e podemos entrar nesse ambiente aí onde tem algum tipo de vazamento ou de dispersão de aerosol, certo? Perfeito, Flávia. Eu acho que é isso mesmo. É lógico que, apesar de tudo que eu falei em relação ao que a gente fez para tentar proteger, né, os profissionais, a utilização do circuito, o quarto com pressão negativa, nada disso, vamos dizer assim, protege 100% se o profissional da saúde não estiver utilizando os EPIs adequadamente. Então, e quando acontecem essas, vamos dizer, intercorrências, entre aspas, em que o paciente retira a máscara, porque isso acontece na prática, não adianta a gente dizer que não acontece. Já aconteceu muitas vezes comigo, de eu entrar no leito e o paciente tirar a máscara. Então, nesse momento, a equipe, primeira coisa, não entrar jamais no leito sem a paramentação, né? Eu já vi alguns profissionais têm o intuito de entrar rapidamente no leito e esquecem de alguma outra paramentação adicional. Acho que isso não é indicado de forma nenhuma. Então, manter a calma, se paramentar adequadamente, colocar a face shield, entrar no leito, desligar o equipamento, lógico, fornecer uma oxigenoterapia adequada para o paciente e orientar mais uma vez o paciente e a equipe multi sobre essas recomendações, orientar o paciente que ele não pode tirar a máscara, orientar a equipe multi a se proteger quando isso acontecer. Então, eu acho que é uma junção entre nós utilizarmos os EPIs adequados e de orientação, tanto para o paciente como a equipe multi. Porque, realmente, a gente faz de tudo para minimizar o risco, mas dizer que esse risco é zero, não é, né? Acho que vai do nosso cuidado também. Tá bom. Vamos lá, Carol, tem uma pergunta também que tem sido frequente aqui. Não é incomum no nosso serviço nós intercalarmos VNI e catéter de alto fluxo, né? Eu quero que você fale um pouquinho disso, a sua opinião e uma experiência pessoal. Teve até um artigo, né, um estudo piloto que foi mencionado no europeu do ano passado, no Congresso Europeu do ano passado. Depois a gente pode até disponibilizar, porque se encontra muito pouco falando sobre intercalar VNI e catéter de alto fluxo, e no cenário COVID eu também não encontrei nada. Mas você podia falar um pouquinho da sua impressão, Carol? Realmente, Flávia, essa não é uma discussão, não é só uma discussão atual, né? A gente já vem discutindo sobre essa possibilidade há algum tempo, até entre a gente, né, nos plantões, e muitas vezes nós utilizamos os dois dispositivos, né, de forma intercalada, claro. Realmente, esse trabalho que você comentou foi um estudo piloto interessante, que observou aí alguns benefícios fisiológicos, né, em relação à utilização do alto fluxo nos períodos em que o paciente não tivesse com a VNI. Até porque o alto fluxo, ele pode aliviar um pouco tanto da hipoxemia quanto do desconforto respiratório do paciente. E esse estudo observou que é exatamente isso. Ele pode ter uns efeitos fisiológicos benéficos para o paciente, mas ele não observou uma diminuição do tempo de VNI. E nós não temos aí mais estudos demonstrando, estudos, né, com um grande impacto, demonstrando se esse benefício se estende aí para o desfecho do paciente, né? Então, assim, que o benefício fisiológico existe, nós vemos na prática clínica. Eu já tratei de diversos pacientes em que eles intercalavam alto fluxo e VNI. O benefício fisiológico com certeza acontece, é diferente de quando eu coloco um alto fluxo do que quando eu coloco um dispositivo de oxigenoterapia
convencional, mas se isso realmente vai impactar no desfecho do paciente, a gente tem alguns estudos em andamento, principalmente em paciente no desmame e na insuficiência respiratória de pacientes imunossuprimidos, esses estudos ainda estão em andamento, tá? Mas a gente também tem que considerar, Flávia, que não é a realidade de muitos serviços, né? Ter os dois equipamentos disponíveis para um paciente utilizar. Então, eu acho que isso deve ser deve ser levado em consideração, né? Porque nós estamos, talvez, entre aspas, utilizando dois equipamentos para um paciente só, será que a gente não está desperdiçando recurso, sendo que a gente ainda não, às vezes não sabe o desfecho, né? Isso é uma dúvida de todo mundo. Ou se a gente está favorecendo o desfecho desse paciente, a gente tem que usar realmente as duas terapias. Isso ainda é um cenário nebuloso, né? A gente não tem muito claro, mas muitos profissionais, diversos centros estão estudando isso, para saber se isso seria uma recomendação ou não, e se isso traria benefício aí para o nosso paciente. O alto fluxo, como eu comentei um pouco, ele tem sido bastante assim, recomendado quando comparado à VNI, né? A maior parte dos estudos mostra um desfecho muito semelhante entre esses dois dispositivos, mas teve um estudo interessante, que foi o estudo Florali, que eu comentei com vocês, que observou que os pacientes mais graves, ou seja, os pacientes com uma SARA mais grave, lógico que ainda não estão entubados, quando utilizavam VNI, tinham um desfecho pior. Então, isso parou-se para pensar, né? Se os pacientes que utilizam VNI têm um desfecho pior, principalmente os pacientes mais graves, e isso não aconteceu com o grupo de alto fluxo, será que o alto fluxo teria esse benefício superior à VNI nos pacientes mais graves? Talvez porque o alto fluxo tenha um impacto menor aí na lesão pulmonar do paciente, né? Na lesão pulmonar induzida pela ventilação. Então, isso também é algo que a gente tem discutido bastante. Mas precisamos aí de mais estudos randomizados, controlados, que observem aí se realmente é benéfico nós utilizarmos as duas terapias para o mesmo paciente. Tá certo, Carol. Outro tema vamos lá. Outro tema aqui muito perguntado é sobre a nossa experiência com VNI e posição prona. Tá. A posição prona na VNI, ou mesmo com o alto fluxo, tem sido realmente bastante discutida nos últimos 2 meses. Temos aí alguns trabalhos que demonstraram um benefício também fisiológico, ou seja, tanto o paciente com VNI como de alto fluxo, ao serem pronados, eles melhoravam a saturação e o desconforto respiratório, então esses benefícios têm sido cada vez mais observados. Os italianos utilizaram bastante a posição prona, né? Nós estamos utilizando na prática. O que eu vejo na prática clínica é realmente isso que realmente isso que os trabalhos observaram. Quando eu prono o paciente, ele tem uma melhora importante aí do padrão respiratório e da oxigenação. Mas, assim como o contexto dos dois dispositivos, né, da VNI e do alto fluxo, nós com a posição prona ainda não temos grandes trabalhos randomizados, controlados, que mostrem que esse benefício de oxigenação se traduz em melhora do desfecho para o paciente. Será que esses pacientes terão uma menor taxa de intubação? A gente teve um trabalho publicado a semana passada, interessante, que foi com pacientes com SARA moderada grave, né? E que foram pronados, tanto com um catéter nasal de alto fluxo, quanto com VNI. Mas não foi um estudo randomizado. Os pacientes, dentro do estudo, inicialmente os pacientes com uma melhor saturação iam para o grupo alto fluxo, e os que já estavam mais limítrofe, basicamente, iam para a VNI. Então, não foi um estudo randomizado, que dá para a gente avaliar aí realmente o desfecho do paciente, mas ele observou que talvez uns pacientes com uma hipoxemia aí mais moderada e não grave possam se beneficiar da posição prona, e ele teve até um maior número de pacientes que não foi intubado. Mas ainda foi um estudo muito pequeno, isso não dá para recomendar a utilização da posição prona como uma regra. Há também uma grande discussão, Flávia,
que em relação ao tempo de posição prona com o paciente acordado, né? A gente sabe que a posição prona, ela já tem os seus efeitos benéficos muito comprovados nos pacientes em ventilação mecânica, né, invasiva, em relação aí ao impacto no desfecho do paciente, em relação ao tempo de realização. Já nos pacientes acordados, com dispositivos não invasivos, isso varia bastante, né? Então, tem estudos que fizeram que o paciente, por exemplo, teria que ficar pelo menos 30 minutos, outros utilizaram de 3 a 4 horas. Teve um estudo que realizou 8 horas de prona, que é muito difícil alcançar isso num paciente acordado, né? E tem pacientes, acho que você também teve experiência, que toleram melhor a posição e que conseguem ficar aí 2, 3, até 4 horas, e tem pacientes que não conseguem ficar nenhuma hora. Então, acho que a gente precisa também de mais estudos reforçando aí a efetividade da prona no desfecho do paciente, e também o como realizar, né? Em qual contexto realizar, para quais pacientes seriam selecionáveis, e o tempo aí de posição. Tá certo, Carol. Mais uma pergunta aqui, bem frequente. Quando escolher VNI ou catéter de alto fluxo? É a pergunta de $1 milhão, né? Exatamente, exatamente. É muito difícil ainda dizer, né, e apontar com certeza, quando eu recebo um paciente com insuficiência respiratória, se eu vou utilizar o alto fluxo AVNI. Isso está sendo amplamente discutido, não só na comunidade científica, mas também a gente beira-leito, né? A gente olha para o paciente, a gente discute com o colega, e eu gostaria de reforçar também que essa não é uma decisão que a gente às vezes precisa tomar sozinho na beira do leito. Eu acho que o que a gente faz muito na nossa equipe, né, Flávia, e que a gente vê que é muito importante, é a discussão em relação a qual terapia utilizar, em qual estratégia a gente vai realizar com aquele paciente. Então, realmente não é fácil escolher. Se eu recebo um paciente com insuficiência respiratória, eu peso muito. Então, se é um paciente, por exemplo, se é um paciente que fez tomografia, e que eu vi na tomografia que ele tem, por exemplo, algumas áreas de colapso, mas ele ainda não está numa insuficiência respiratória importante. Se eu for parar para pensar, qual recurso eu utilizaria nesse momento? Eu utilizaria, por exemplo, a VNI, que eu sei que fornece uma pressurização maior e que eu conseguiria melhorar aí as áreas de troca por conta da reversão, da possível reversão dessas áreas de atelectasia. Então, por exemplo, se eu sei que é um paciente que pode se beneficiar da VNI por conta disso, nesse paciente eu escolheria a VNI. Outra coisa, se eu não tenho, por exemplo, a tomografia, que é o que acontece em muitos serviços, como eu comentei, nós poderíamos utilizar o ultrassom também para identificar áreas aí não aeradas e tentar ver se esse paciente responde com melhora da oxigenação ao acoplar a VNI. E o alto fluxo? Talvez o alto fluxo seja mais benéfico nos pacientes, por exemplo, que não têm tantas áreas de colapso, né, ou atelectasia, e que não tem um desconforto respiratório tão importante, mas apesar de que ele também alivia um pouco o desconforto respiratório, né, ele tem esse objetivo também, não é só nos pacientes hipoxêmicos. Então, talvez nos pacientes em que eu não tenha identificado nenhum sinal de colapso, seja pela tomo, seja pelo ultrassom, até, né, o raio-x às vezes nos ajuda a entender melhor se ele tem aí uma área de atelectasia, eu talvez indicaria o alto fluxo, mas realmente é uma decisão muito difícil, que a gente discute muito com toda a equipe quando recebemos um paciente. E o alto fluxo tem a desvantagem, como eu comentei, da disponibilidade, né? Não é um recurso com grande disponibilidade nos serviços e que a gente ainda tem que pesar bastante, porque se também formos instalar alto fluxo em todos os pacientes, provavelmente não teríamos equipamento, né? Então, acho que também devemos ter aí um critério para utilizar o alto fluxo, mas muitas vezes a gente coloca um dispositivo, vê que o paciente não respondeu e tenta o outro dispositivo. Isso, quando tem a disponibilidade deles, a gente acaba fazendo isso mesmo, porque é difícil de saber exatamente o que está acontecendo, né, no pulmão do paciente, principalmente por conta daquelas alterações na perfusão pulmonar. Tá certo, Carol.
Seguindo aí a linha de raciocínio, e várias pessoas que também perguntaram, pós-extubação, como que se deve usar a VNI? Devemos usar em todos os pacientes? Isso a gente também discutiu bastante, né, e tem discutido. É claro que quando a gente pensa no paciente com COVID e que foi intubado, nós sabemos já que o tempo de ventilação mecânica nesses pacientes é considerável, né, Flávia? A gente tem observado aí que o tempo médio de ventilação no nosso serviço é em torno de 10 dias. Os pacientes que saem muito bem saem em torno de 7 dias, e tem aí alguns pacientes que evoluem com ventilação mecânica prolongada. E é importante nós lembrarmos que a VNI ela é indicada como uma estratégia de desmame para vários grupos de pacientes, certo? Então, o paciente que foi intubado, por exemplo, por descompensação do DPLC, o paciente com insuficiência cardíaca que foi intubado por descompensação da doença. E dentre os pacientes de alto risco de reintubação, nós temos também os pacientes com ventilação mecânica prolongada, né? Que nós sempre utilizamos a VNI como um recurso aí, como uma estratégia de desmame. Então, nos pacientes com COVID que foram intubados e que ficaram aí mais de 7 dias na ventilação mecânica, sim, seria interessante nós utilizarmos a VNI como uma estratégia de desmame. Até porque esses pacientes, a maior parte deles, quando intubados, ficaram com um bloqueador neuromuscular, né, tem uma grande chance de evoluir com uma polineuropatia do doente crítico, e a VNI pode realmente auxiliar aí como uma estratégia de desmame. É claro que a gente também não tem trabalhos exclusivos nessa população, né, para afirmar que nós teríamos que utilizar em todos os pacientes, mas a gente, como em muitas das outras coisas que eu comentei, a gente utiliza o mesmo raciocínio que a gente tem nas insuficiências respiratórias hipoxêmicas, nos outros pacientes com SARA, em que a gente utilizava a VNI, sim, nos pacientes que evoluíam com uma ventilação mecânica prolongada. Tá certo, Carol. Acho que a gente tem mais alguns minutinhos aqui. Podemos prosseguir com o uso da ventilação não invasiva como adjuvante na reabilitação? Está indicado o uso da VNI? Eu entendi que é continuar com o uso da VNI numa fase mais posterior, né? Pós-extubação, enfim. Sim, tem pacientes que saem da UTI, né, vão para leitos de semi-intensiva ou mesmo, né, leitos convencionais, né, de enfermaria, e que ainda estão com alterações decorrentes, tanto alterações, não só funcionais, né, como eu comentei, mas também alterações pulmonares decorrentes do COVID. Então, nós já observamos alguns pacientes aí que ficam com algumas alterações pulmonares, precisando de um pouco de oxigênio, cansando aos esforços, tanto pela baixa capacidade muscular quanto pela alteração pulmonar. Então, nós vemos que sim, que alguns pacientes se beneficiam da utilização da VNI nessa fase de reabilitação, né, como um adjuvante aí no tratamento do paciente. Inclusive, nessa fase, é interessante ressaltar que nós temos muitos pacientes nessa fase que já tiveram a PCR de COVID negativada e estão já em leitos convencionais, em áreas com pacientes não COVID, né, que a gente chama. Então, a VNI, nesses casos, pode ser até utilizada com um pouco mais, né, vamos dizer assim, a gente mantém a mesma cautela, né, mas a gente fica um pouco mais tranquilo até em realizar a VNI nesses pacientes, porque eles já não estão mais com a infecção, né? Mas eu acho que sim, eu acho que como a gente já fazia nos outros tipos de insuficiência respiratória nos pacientes que evoluíam aí com uma com maior déficit pulmonar, né, na reabilitação. Eu acho que sim, a gente tem até bastante experiência de paciente que vai, né, às vezes para a enfermaria, precisando ainda, porque até tinha outras comorbidades prévias pulmonares, por exemplo, o DPOC. Então, acho que pode ser um recurso, sim, que a gente utilize na nossa prática. Tá certo. Uma perguntinha bem rápida. Uhum.
Cortou. Algumas pessoas perguntando sobre o uso de inalação e VNI. No nosso serviço, a gente não tem usado inalação, né? Substituímos por puffs, né? Medicações por puff. Isso. Você quer falar mais alguma coisa, Carol? Não, exatamente isso. O nosso serviço, né, de infecção hospitalar não recomenda a utilização de nebulizadores, né? Então, nós não estamos utilizando a inalação nem na máscara convencional, nem na VNI, até que eu acho que na VNI seria até um risco muito maior, né, pela pressurização e dispersão de aerosol. Então, nós realmente não estamos utilizando por enquanto. Quando a gente faz o puff, dá preferência, né, dos pacientes que estão em respiração espontânea realizarem aí a inalação do medicamento, né, de forma convencional, né. Na VNI, quando a gente usa com a máscara, a gente percebe que o aproveitamento é muito baixo, né, quando a gente acopla o puff aqui na máscara. Então, dá preferência, né, para fazer da forma convencional, e quando é na ventilação mecânica, a gente acopla o espaçador no ventilador mecânico, né? Acho que é isso, mas realmente não, por enquanto não está indicada a inalação por conta da alta dispersão de aerosóis. Tá certo. Acho que a gente já passou um minutinho. Uhum. Tem alguma mensagem final, Carol? Não, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez pelo convite. Saibam que nesses momentos a gente não só passa conhecimento, mas como as perguntas que vocês fazem contribuem muito até para a gente refletir se o que a gente está fazendo na prática clínica realmente é o melhor, né? Então, eu acho que sempre soma, todas essas perguntas somam bastante na nossa assistência ao paciente. Acho que daqui para assim, vão surgir vários estudos para responder algumas perguntas. Eu gostaria de ter mais respostas, mas a gente também está aí continuamente na beira do leito, né, Flávia, observando os pacientes, buscando os artigos, buscando aí a melhor evidência de tratamento para o nosso paciente. Então, eu recomendo que façam isso também, se mantenham atualizados. É lógico que cada serviço tem uma característica e tem uma disponibilidade de equipamentos diferentes. Eu sei que isso influencia bastante, né? Mas continuem aí firmes na beira do leito, tratando os pacientes e aí correndo atrás cada vez mais de conhecimento, tá? Muito obrigada pela participação de todos. E você, Flávia, muito obrigada também, viu? Obrigada a você. Tem muitas perguntas bem particulares. A gente sabe que é um desafio lidar com várias pessoas, com vários serviços diferentes, que nem você falou, com outras realidades, né, Carol? Uhum. A adaptação, o físio é fera nisso, em se adaptar ao momento, se adaptar à situação. Continue, assim, pensando com calma, em segurança. Primeiro, pensar na segurança, né, de nós mesmos, de vocês, fisioterapeutas, oferecer um bom atendimento ao nosso paciente, mas sempre pensando em segurança. A gente vai tentar responder as perguntas que não conseguiram ser contempladas aqui na live. A gente vai tentar ou por e-mail, eu não sei qual vai ser o canal ao certo ainda, mas na medida do possível a gente vai tentar responder cada um de vocês, certo? Eu acho que tem alguém para finalizar, não? Bom, agradecemos a participação da moderadora Flávia Leite e da Caroline Mosiman. Agradecemos a participação de todos. Nós tivemos um pico com mais de 570 acessos hoje. O tema do próximo encontro, na quinta-feira, dia 2, é ventilação mecânica. Participem. E também pedimos que vocês permaneçam mais alguns minutos online para responder o questionário de avaliação através do QR Code que vai aparecer na tela para vocês. A opinião de vocês é muito importante para que a gente melhore a cada encontro. Desejamos uma ótima noite a todos. Obrigada.